Uma mulher que nasceu para liderar. Frida Stramberg-Wingler, enfermeira-chefe, seminarista, produtora, jornalista, poetisa, amante de fotografia, tradutora, articulista, cantava, tocava órgão, violão, evangelista, professora de escola bíblica, escritora, mãe, esposa, missionária e cheia do Espírito Santo. Uma mulher que deixou um legado gigantesco para a nação brasileira. As canções de Frida Wingler podem ser cantadas e lidas através da harpa cristã em vários territórios. No Inário das Assembleias de Deus são 23 hinos que retratam a sua história, o seu amor e o seu conhecimento bíblico. Estando o pastor Gunnar Wingler em uma reunião de oração em uma cozinha, Deus revelara que o levaria para uma cidade chamada Pará. Um tempo depois, o pastor Gunnar Wingler descobriu em um livro que Pará era no Brasil. Nessa mesma reunião de oração, Deus disse que ele se casaria com uma jovem chamada Frida Stramberg. Em 1917, em uma das visitas de Gunnar Wingler, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, à Suécia, devido ao seu estado debilitado de saúde, ele conheceu Frida Stramberg e se tornaram amigos. Nascida no norte da Suécia de uma família de crentes luteranos, Frida formou-se em enfermagem, chegando a ser chefe de enfermaria do hospital onde trabalhava, tornou-se membro da Igreja de Filadélfia de Estocolmo. Após comunicar ao pastor Petrus a chamada para o campo missionário brasileiro, Frida ingressou no Instituto Bíblico Sueco em Göteborg, na província de Nark, tido pela Associação Evangélica da Pátria. Então, em 1917, Frida foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito Santo, recebeu o dom de profecia e foi enviada missionária à nação brasileira. Frida casou-se com o pastor Gunnar Wingler em 16 de outubro de 1917, em Belém do Pará, numa cerimônia presidida pelo missionário Samuel Nistrom. O casal teve 6 filhos. Em 1920, a missionária Frida Wingler foi acometida de malária, sofrendo terríveis ataques de febre. Depois de seu restabelecimento, ela enfrentou o problema de saúde do seu marido. A partir do final daquele ano, o pastor Gunnar Wingler começou a sofrer esgotamento físico em consequência da dedicação exclusiva ao trabalho missionário e das vezes que contraiu malária. Por esse motivo, o casal decidiu passar um período na Suécia. O retorno ao Pará ocorreu em fevereiro de 1923, quando Frida Wingler contava com 30 anos de idade. Frida desenvolveu grandes atividades evangelísticas, abriu frentes de trabalhos em muitos lugares. As atividades de assistência social, círculo de oração e grupos de visita ficaram sob suas responsabilidades. Também exercia a função de docência na escola dominical e ministrava os estudos bíblicos. Era responsável no início da obra no Rio de Janeiro pela leitura devocional, nas aberturas dos cultos, pela execução musical dos hinos. Ela era organista e tocava violão. E quando Gunnar Wingler se ausentava da igreja em visita ao campo missionário, Frida substituía-o pregando e dirigindo os cultos em trabalhos oficiais. Frida exerceu a direção oficial dos cultos realizados na casa de detenção no Rio de Janeiro e era excelente pregadora, exercendo sobre seus ouvintes grande carisma, pregava e dirigia os cultos nos pontos de pregação da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, em praça pública e áreas abertas. Os cultos ao ar livre, promovido no Longo da Lapa, na Praça da Bandeira, na Praça 11 e na Estação Central, era dirigido por Frida, tendo Paulo Leivas Macalão como seu auxiliar direto. Articulou-se como diversas matérias nos jornais oficiais das Assembleias de Deus, como os jornais
Boa Semente, O Som Alegre e Mensageiro da Paz. Este último agregou os 2 primeiros. Ela escrevia mensagem evangelística e traduzia vários outros textos e hinos na língua escandinava. Foi também comentarista das lições bíblicas da escola dominical em 1930. Além de excelente escritora, Frida sempre se dedicou à música. Na capital carioca, Frida expande seu trabalho. Torna-se a primeira mulher da região a dirigir uma escola bíblica dominical, fundada em uma prisão. Inicia o jornal Som Alegre, através do qual passa a defender o ministério feminino. Seus textos citam com frequência trechos bíblicos que, em sua visão, deixava claro que as mulheres poderiam pregar, ensinar ou doutrinar. O comportamento desagrada também pastores brasileiros, incluindo Paulo Leivas Macalão, gaúcho, da família abastada e com tradição militar, que estava à frente das Assembleias de Deus de Madureira, hoje uma das maiores do país. Abre aspas. Parte dos pastores da Igreja do Rio de Janeiro já não queria se submeter a suecos pobres e semiletrados. A mulher muito pior, fecha aspas, acrescenta Alencar. A Convenção de 1930 e o enquadramento. As tensões culminam na convocação da primeira grande convenção da Assembleia de Deus, realizada no dia 12 de julho de 1930, em Natal, Rio Grande do Norte. Abre aspas. O motivo da convocação foi Frida, fecha aspas. Destaca Isael Araújo, pastor da Assembleia de Deus de Niterói, em autor da biografia de Frida Winkler, lançada em 2014. No encontro, os pastores definiram as atividades que poderiam ser desempenhadas pelas mulheres da igreja. Elas não chegaram a ser expressamente proibidas, por exemplo, pregar. Mas a atribuição não estava na lista do que as religiosas, abre aspas, tão somente, fecha aspas, poderiam fazer. Abre aspas. Foi um enquadramento, fecha aspas, acrescenta Araújo, que foi chefe do Centro de Educação do Movimento Pentecostal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Em todo o processo, Gunnar Winkler ficou ao lado da sua esposa e defendeu o ministério feminino, mas foi voto vencido. Nos meses que seguiram, a situação ficou ainda pior. Frida usou seu espaço no Jornal das Assembleias para desafiar as decisões tomadas na convenção e para pedir que as mulheres não recuassem. Um dos textos desta época tinha como título, abre aspas, Deus nos convoca para a guerra, fecha aspas. Era uma demonstração direta de insubordinação, diz Alencar. Frida continua restringindo seu trabalho ao serviço social da igreja, tradicionalmente entregue às mulheres, cuidar dos filhos, zelar pelos órfãos, visitar os idosos e os doentes. Ela ia com frequência aos centros afastados que isolavam pacientes com hanseníase do restante da população, os chamados leprosários, que surgiram no Brasil naquela época, diz Carl Zanorel, jornalista sueca, autora de Halleluja Presliana, lançado em 2011, que conta a história do surgimento das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor Gunnar Winkler estava constantemente viajando em busca de expandir o trabalho da igreja. A sua saúde frágil fazia com que ele quase sempre voltasse para casa doente. Por esse motivo, cada vez mais, Frida Winkler assumia os trabalhos da igreja. Mas as perseguições continuavam e a situação escalou depois de um suposto caso de adultério de Frida com um brasileiro. Apesar de não haver confirmação, as perseguições contínuas fizeram com que ela fosse perseguida e pressionada a voltar ao seu país de origem, onde teve um fim trágico. Frida então passa a debater de frente com o pastor Samuel Nistrom, à frente do Jornal das Assembleias,
de Deus batizada de boa semente que era radicalmente contra as mulheres pudessem pregar. Em sua correspondência com a liderança da igreja na Suécia, Nyström passa a reclamar da missionária em toda oportunidade que aparece. Abre aspas, nas cartas que escreve a Levi Petrus, uma das maiores figuras do pentecostalismo sueco, o tom é de fofoca mesmo. Fecha aspas. Hoje, ela fez isso e isso. Ontem foi isso e isso, afirma Norrell. Inimigo poderoso, ele era, abre aspas, uma mistura de Edir Macedo com Cila Malafaia, fecha aspas, define o pastor Araújo. A comparação com o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação neopentecostal, e com o pastor do Ministério Vitória em Cristo ligado às Assembleias de Deus, dá conta do Espírito. Abre aspas, empreendedor, fecha aspas, de Petrus e de sua postura muitas vezes polêmica. Em 1964, Petrus fundaria o Partido Democrata Cristão. Diante dos reiterados pedidos de Frida, o líder afirma que seu trabalho no Brasil havia prejudicado a missão e dar-lhe um não definitivo. Ela levanta então recursos próprios e decide ir para Portugal. Acredita-se que de Portugal ela partiria para o Brasil. Sofrendo uma tremenda emboscada, Frida é detida na estação de trem de Estocolmo. Ela já sai com uma camisa de força em direção ao hospital psiquiátrico. E passou a igreja lhe tira a guarda dos filhos e doa todos os seus pertences. Em sua biografia, confirma que em nenhum prontuário médico, contudo, há diagnóstico de que ela sofria de algum distúrbio mental. Nesse período, Frida perde 40 quilos. Alguns anos depois, morre Frida Wengel, pesando 25 quilos. Apesar das perseguições em que enfrentou em vida, atualmente a denominação Assembleias de Deus, a quem dedicou a vida, reconhece a liderança dessa mulher pioneira e sua atuação, que foi de suma importância para a consolidação das Assembleias de Deus no Brasil. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus lançou uma biografia sua, reconhecendo-a como uma mulher cristã à frente do tempo. As mulheres têm ganhado cada vez mais espaço dentro das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, diz Alencar. Essa tendência, contudo, é bastante assimétrica nas diferentes regiões, justamente pela característica da religião. Em 2005, ele exemplifica o pastor Manuel Ferreira, afiliado e presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, ao consagrar Jairo Magalhães como pastor, acabou consagrando, sem aviso prévio, sua esposa Cassiane, cantora gospel de sucesso e missionária. Depois disto, afirma Alencar, todas as esposas de pastores do Ministério de Madureira também foram ordenadas como pastoras. Já na minha igreja, a Bethesda consagra pastora desde 1994. Ele acrescenta: